Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Cartas da Verdade. O meu nome é Anaís e neste vídeo eu quero falar sobre como se deve ler e interpretar a carta de nascimento. E a carta de nascimento, ela é a nossa carta matriz, carta essência. E no contexto das cartas da verdade, para que possamos calcular essa nossa carta de nascimento, é preciso saber o dia e o mês em que se nasceu. E eu vou deixar no link de descrição deste vídeo a minha página oficial www.cartasdaverdade.com, onde pode fazer o download gratuito de uma tabela e fazer a correlação do dia em que nasceu com o mês em que nasceu. E assim ficará a saber a sua carta de nascimento. Então, eu vou dar um exemplo muito breve e para isso eu vou utilizar o software Cards of Truth para que possam compreender como é que se desenvolve o meu trabalho. A carta de nascimento ela é muito importante porque ela fala-nos de quem nós somos. E esta é a primeira carta que abre o spread de nascimento. E o spread de nascimento é composto por 13 cartas que estão organizadas de forma sequencial, desde a carta do Sol até à carta de Plutão. E digamos que a carta e o spread de nascimento descreve não só o nosso perfil de personalidade, como também descreve as circunstâncias de vida que nós tendemos a atrair e que estão inevitavelmente relacionadas com os nossos aprendizados, com aquilo que nós viemos, no fundo, aprender. Então, vou dar um exemplo de alguém que tem como carta de nascimento Rei de Paus. Então, se repararem, o Rei de Paus está numa posição de destaque, está a fundo cor de laranja. E para que nós possamos entender essa carta essência, é muito importante entender a carta subjacente. A carta subjacente, se repararem, está situada no canto inferior esquerdo da carta Rei de Paus. O que é que significa a carta subjacente? A carta subjacente é a carta que dá à luz o Rei de Paus. É a carta raiz, digamos assim, e que fala muito da índole da pessoa. Então, para que possamos entender o Rei de Paus, precisamos primeiro de entender o que é que significa, quais são os significados e os temas do 2 de espadas. Quando nós falamos de 2, nós falamos de diálogo. Estamos perante o eu individual e algo externo. O 2 fala-nos sempre de necessidade de fusão, de entrar em osmose. E espadas é um naipe que está relacionado com os nossos traumas psicológicos, com as dificuldades e os obstáculos da vida. E esta pessoa é uma pessoa de conflito fácil. O 2 de espadas está relacionado com discussão, com a pessoa é muito opinativa, entra facilmente em conflito com os outros. Isto porquê? Porque a pessoa identifica-se com a dor. O 2 de espadas é uma carta muito egóica. Porque a pessoa vê a dor como algo que lhe é exterior e que a pessoa tenta sistematicamente resolver isso como se fosse algo que não lhe pertence, que é algo externo a ela. E o 2 de espadas também está relacionado com raiva interna. A pessoa pode ser muito agressiva na comunicação, na forma como se expressa ao outro.
há muita frustração e a pessoa tem muitas dificuldades em lidar com a realidade da vida, que muitas vezes é dura. Então, estes são alguns dos significados do 2 de espadas. E o 2 de espadas é uma carta que, de certa forma, ela pare o rei de paus. E todos os reis carregam sobre os seus ombros uma imensa responsabilidade. Porque reis fala-nos sempre de maturidade e os reis estão sempre relacionados com o ego. E o que é o ego? O ego representa as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. Então, os reis têm esse trabalho de matar o ego, de matar o nosso lado inferior. E como este rei, em particular, ele está associado ao naipe de paus, paus representa formas de pensamento, representa crenças, representa ideias, conceitos que são herdados, que são passados de geração em geração. E esta pessoa, ela é muito arraigada a essas formas de pensamento e isso causa-lhe imensos problemas. Então, o grande desafio do rei de paus é fazer esse exercício de despojamento e de eliminação dessas formas de pensar que não servem ao indivíduo. É muito curioso porque eu conheço muitas pessoas que têm como carta de nascimento o rei de paus e elas muitas vezes são preconceituosas. E muitas vezes elas atraem para a sua vida situações que vão precisamente trabalhar coisas que eles sempre criticaram nos outros. Então é como se a vida lhes estivesse a dar a oportunidade para vivenciar uma situação que eles, no fundo, sempre rejeitaram, criticaram. E o rei de paus também tem uma outra característica. Estas pessoas muitas vezes procrastinam situações. Porque como é-lhes muito difícil fazer esse trabalho de corte, porque reis fala-nos sempre de corte, com essas formas de pensamento, a pessoa sente que talvez a situação mude, talvez as circunstâncias de vida se alterem sem fazer qualquer tipo de trabalho e de entrega. Então, quando a pessoa não consegue abraçar de uma forma madura os significados do rei de paus, elas podem sentir-se muitas vezes aprisionadas. E porquê aprisionadas? Porque, se repararem, a carta que se encontra no canto superior direito do rei de paus é o 8 de espadas. E o 8 de espadas é a carta subrejacente. Portanto, o rei de paus, ele dá à luz o 8 de espadas. E o 8 de espadas é uma carta também de significados difíceis, porque apela para a necessidade de introspeção. E muitas vezes estas pessoas não querem fazer esse trabalho, porque é difícil. E acabam muitas vezes por se sentirem aprisionadas, como se estivessem dentro de uma armadilha que no fundo foi autocriada. Então, digamos que sempre que queremos entender a nossa carta de nascimento, é muito importante conhecermos os significados destas outras duas cartas,
da carta subjacente e da carta sobrejacente. Estas 3 cartas, no fundo, funcionam como um encadeamento. Elas estão interconectadas. O significado de uma leva à outra, que por sua vez resulta na outra e na terceira carta. Então, com este breve exemplo, eu quis explicar como é que só analisando a carta de nascimento nós podemos ter uma informação tão rica sobre quem a pessoa é e sobre as suas dificuldades. Então, eu vou-me despedir, vou deixar o link da minha página profissional, onde podem consultar as sessões individuais que presto e as minhas formações. Obrigada por assistir.